Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal. Se você não me conhece, eu sou bruxo, tarólogo e moro aqui em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Estamos aqui na reta final do mês de julho e eu já resolvi dar uma olhadinha no que vem por aí no mês de agosto na minha vida. E dessa vez eu resolvi abrir para a internet como que funciona aqui uma tiragem simples para o mês de agosto. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super perdida e que eu realmente preciso de post-its, anotações, senão eu me perco no pensamento e eu preciso de uma coisa bem escrita. Eu sou aquela pessoa que vive com um planner. Será que eu consigo achar aqui uma agora? É que a minha vida é na base da agenda. Eu tenho várias agendas. Então é assim, é que eu tenho um. Ah, tá na cama. Mas eu tenho agenda, eu tenho post-its espalhados pela casa, que é pra mim saber o que eu tenho que fazer, o horário. Então eu peguei meu computador aqui, coloquei algumas informações que eu não quero perder e que eu. Algumas ideias, alguns planos, e juntamente com essa tiragem de tarô e quero compartilhar aqui com vocês. Por favor, deixe seu like, isso é muito importante para mim. O YouTube vê a interação de vocês e me ajuda aqui na plataforma, eu conto com um gostei. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações. Ainda essa semana eu volto aqui com Wesley Responde daqueles. Olha, comunidade gay quando manda Wesley Responde é boquinha de confusão e dessa vez temos um bocão, Cicarelli e bocão ali, né, de confusão. E é isso, temos aqui uma tiragem para saber como vai ser o meu mês de agosto. Vou querer meter o bedelho, vou acender vela, vou desviar em algum caminho. Depois daqui da vinheta, eu vou contar tudo para vocês. Se tiver barulho externo é porque ou eu deixo o ventilador ligado, ou eu abro a porta. Infelizmente, estamos aí nos. Esse é o terceiro dia quente em Copenhague. Foi um final de semana infernal, 26 graus, 25 graus. Agora são 8h30 da noite, tá 23 graus lá fora, então é assim. Ou eu deixo o ventilador ligado, ou eu abro essa porta, ou eu vou morrer com essa ring light na minha cara. E tá difícil, sabe? Esse país não é essa Dinamarca que me odeia, né? Cadê o frio? Por favor. É o seguinte, é uma tiragem simples. Significa que eu posso pôr quantas cartas eu quiser e fazer quantas perguntas eu tiver afim. Mas pro mês de agosto, que é um mês que eu já tenho algumas coisas agendadas, eu tinha alguns planos aí já anotados que eu ia pôr em ação, alguns eu vou rever. Então eu fiz 4 perguntas. A primeira é a energia pro mês de agosto, depois os desafios que eu vou ter que percorrer no decorrer do mês. Quis olhar meu campo amoroso e depois o conselho final. E aí é tirar a essência de cada uma dessas cartas e saber dar o meu melhor a partir daí. Então vamos começar com a energia do mês de agosto na minha vida. Olha, eu comecei com. Eu sempre tiro um arcano maior e um arcano menor, tá? Então é o seguinte: me saiu aqui o carro e 10 de ouros. Olha, 10 de ouros é uma carta muito boa. O que eu posso dizer e que eu tô feliz aqui com o mês de agosto, eu tô muito feliz com esse mês de julho. Pra mim, julho foi um mês bacana, próspero, foi um mês bom, sabe? Abril e maio foi mais complicado, mas julho foi um mês muito bom pra mim. Ainda estamos no dia 21, o mês ainda não acabou, mas agosto vai ser um mês bastante próspero na minha vida, então eu tô muito feliz. E esse 10 de ouros aqui é prosperidade. Vai ser um mês bom para investimentos financeiros, que já é uma coisa que eu já tinha colocado na minha agenda para estar fazendo. Então, para investimentos é muito bom. Tinha alguma coisa que eu queria? Eu só fiz uns destaques aqui dessa carta, que ela fala sobre sucesso, prosperidade. Que eu coloquei que eu ia fazer investimento, daí eu coloquei aqui a questão X, né? Mas eu não quero expor muito detalhadamente, então vai ser um investimento que eu vou fazer nesse mês e eu tô feliz com essa carta que só confirma que é uma carta boa. Ah, também é uma carta de família, abundância. Esse é um tarô tradicional, então aqui nessa imagem, olha,
eu cortei meu dedo hoje, sorry. Então, a gente vê aqui muita abundância, muito dinheiro, muita celebração, né? E é uma imagem muito rica. É gente celebrando, é fartura, um monte de animais, crianças. Então, vai ser um mês de prosperidade. O arcano maior desse mês é a carta do carro, que é uma carta de ação rápida, de movimento. E o carro, ele pede para ter controle das coisas. É aquela carta que puxa a orelha e fala, olha, você precisa pôr um controle, pôr um limite na sua vida. Vamos pôr um controle aí, porque o carro ele é movido através de determinação, razão. Só que para mim movimentar o meu carro, convém eu sair da minha zona de conforto. E é um puxão de orelha para mim, que às vezes eu tô numa situação que eu me sinto confortável e aí eu não quero sair dela. E essa carta fala, olha, para você atingir essa abundância aqui, muitas coisas vão ter que melhorar aqui. Você tem que sair da sua zona de conforto, sabe? Você tem que dar uma mudada. Porque o que movimenta o carro é determinação. O carro vai mais pela razão do que pela emoção. Porque se você focar na emoção, seu carro vai parar no lugar errado, né? A energia que conduz essa carta, ela pede para mim sair da minha zona de conforto. Aí eu coloquei alguns pensamentos aqui que... É que eu vou anotando aqui, é que eu sou assim, tá? Eu anoto na agenda, mas dessa vez eu passei no computador. E eu vou anotando pensamentos. Nossa, eu tenho uma questão particular minha anotada aqui, que é da zona profissional e que eu preciso sair dessa zona de conforto. Mas é isso, é assumir o controle da minha vida esse mês. É um mês que eu vou estar de férias no meu trabalho e vou aproveitar bastante, que eu tiro todo agosto eu tiro férias de uma semana para estar aproveitando a semana da Parada Gay, mas ainda assim é um mês onde o Aqué vai entrar muito muito na minha vida. E é muito louco, porque realmente eu tava dando uma olhadinha na minha agenda, eu estarei de férias 9 dias, 10 dias do hotel, mas vou fazer algumas limpezas de apartamento, tenho muitos jobs marcados e grana, 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 grana. Money, 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 money. Então, a essência do mês de agosto é prosperidade, mas eu também preciso puxar o meu carrinho, sair da minha zona de conforto e pôr uma ordem nessa casa, né? Você tem que assumir o controle da sua vida, sair dessa bagunça. Não que seja uma bagunça, que eu sou uma pessoa mais controladora, mas tem algumas situações que eu deixei anotada aqui no computador, que eu sei que esse sair da zona de conforto são essas questões aqui que eu tenho que mudar elas, que eu tava deixando, sabe? Tá conveniente continuar assim, mas depois dessa puxada de orelha aqui, eu falei, não, chegou a hora. É uma carta de sucesso na batalha, tá? E isso é muito bacana, porque nesse mês de agosto tem uma questão pessoal minha que vai ser resolvida, e como essa carta mostra sucesso na batalha, isso também já me deixa muito feliz de iniciar o mês de agosto. Próximo ponto aqui, desafios. Nossa, desafio saiu pra mim 2 porradas no tarô. O diabo e 10 de espadas. Eu tô pegando aqui as cartas tradicionais pra mostrar pra vocês, porque as tradicionais elas são pesadinhas, mas pra quem lê tarô a gente entende a imagem. Eu tenho vários tarôs, eu tenho uma coleção de tarôs, mas quando eu vou tirar pra consulentes eu gosto de usar ou o tarô dourado que tá em português ou o tradicional mesmo. Arcano menor veio pra mim 10 de espadas. Olha essa carta aqui. 10 de espadas são lutas que nem vale a pena eu entrar porque são perdidas. Então isso aqui olha, tem batalhas que não adianta eu entrar porque essa batalha eu já perdi. É aquela sensação de exaustão, fundo do poço, de cansaço. E às vezes eu me ponho nessa batalha só que eu poderia evitar ela. Então, como desafio, eu sei exatamente qual é essa batalha em questão, eu sei exatamente para que saiu essa carta. E foi bom, porque eu tô agora trabalhando a aceitação de que eu não vou nem estragar a minha energia lutando por uma coisa que não tem
não tem sentido. Eu não vou vencer essa questão, vai só me causar exaustão. Há lutas que é melhor não entrar nelas. E é muito interessante porque tem uma frase muito boa, eu vou lembrar dela. E tem uma frase muito boa que eu acho que condiz perfeitamente com essa carta, que isso aqui, assim, eu não vou pegar essa, eu tenho que abrir mão disso aqui, pra minha paz mental, pra minha saúde. E sobre as minhas conquistas, elas não são, as nossas conquistas não são só as nossas vitórias, elas também são as nossas renúncias. Então, pra mim, isso aqui eu vou abrir mão, tá? Carta do Diabo. A carta do Diabo, ela é uma porrada também. O Diabo é uma carta que fala sobre autossabotagem e fala sobre as aparências, as autossabotagens. Essa é a carta aqui. Uma das mensagens dessa carta é se eu tô fazendo as coisas pra mim ou pra mostrar que as coisas estão boas. Eu sei também exatamente qual é a questão e entendi o recado. Essas duas vieram como um murro aqui, mas é bacana você ver isso com antecedência, porque você sabe exatamente aonde você tem que trabalhar. Em contrapartida, é um mês que eu tirei férias, porque é a semana da parada gay. A carta do diabo também fala sobre prazeres da vida, é o lado sexual. Então isso aqui mostra, né? Tem que ter cuidado. Então é uma carta que ela fala: viva os prazeres da vida. No lado sexual, essa carta é maravilhosa. É fogo no rabo todos os dias, putaria, dedo no cu, gritaria, mas com responsabilidade. Então, como ela tá aqui no auge do mês, e agosto vai ser literalmente o mês do orgulho gay aqui de Copenhague, e eu vou estar em várias festas, em contato com várias pessoas. Então, é viver a putaria, mas com sabedoria. Me protegendo. Próxima questão. Ah, tá. Em um jogo geral, essa carta aqui, ela fala para viver o verdadeiro prazer da vida, mas tem que ter aquele alerta para não. Campo Amoroso, quis dar uma bisbilhotada, fiquei feliz. Campo Amoroso não saiu nada ruim, saiu duas cartas maravilhosas. O arcano principal é a carta da estrela e Três de Paus. Três de Paus é expansão, é aquela carta que fala, olha, você pode ir além, você pode enxergar mais longe. Então ela é uma carta muito positiva, ela é uma carta que ele está admirando, ele está analisando as coisas ainda mais longe. É uma carta de expansão. E ela vem acompanhada da carta da estrela, que é a carta dos sonhos, da essência, né? E a carta da estrela é aquilo que você sonha, a sua essência. É aquela carta que recorda você, olha, não deixe de acreditar nos seus sonhos. Você sonha com uma determinada situação, uma determinada coisa na sua vida. Os sonhos, eles não são besteiras. O que eu sonho pra minha vida não pode ser levado como uma bobeira. Vou usar essa expressão, mas eu não gosto. Por menor que seja o seu sonho, realize ele. Mas não existe uma coisa menor. O sonho é sonho. Pra mim, o meu sonho pode ser pra você uma bobeira, mas eu não posso deixar de sonhar. O que eu quero pra minha vida, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos. É óbvio que estamos vendo o meu campo amoroso, então tá mais do que claro que os meus sonhos atuais é sim entrar num relacionamento, estar com uma pessoa bacana, que me respeite e que compartilhe aí dos meus pensamentos e dos meus ideais e que queira somar junto comigo. Então isso pra mim é a essência, é os sonhos. É óbvio que eu deixei anotações. Quando eu tirei essas cartas, eu tirei pensando em uma pessoa específica, que eu já fiz vídeo falando sobre ele, e eu fiquei bastante feliz. É a carta da inspiração, é a carta da esperança. Coloquei umas anotações aqui. Wesley, seus sonhos vão te guiar, te proteger, te iluminar. E coloquei uma foto. Uma foto do boy aqui. E eu deixei uma nota debaixo aqui da foto da pessoa. As pessoas começam a envelhecer quando as lamentações começam a tomar o lugar dos sonhos. Essa é uma carta que fala sobre abertura de caminhos, principalmente no campo amoroso. Então, tem a foto da pessoa que eu me inspiro a escrever no meu livro que está aqui embaixo,
que eu também já fiz um vídeo sobre, que é onde eu coloco sentimentos, as minhas intenções. E como eu tô apaixonado por uma pessoa em específica, eu tirei pensando nele, é nele que eu escrevo, é nele que eu mentalizo. Então, pro meu campo amoroso, temos uma carta de expansão e temos uma carta dos sonhos. Next, o conselho final, e aí veio aqui pra mim a sacerdotisa e o as de ouros. Os ases no tarô são novos caminhos, novos começos. Ases é uma coisa nova, é uma abertura de caminhos, tá? Novos começos, novos caminhos. E o as de ouros, ele é uma carta que fala sobre novos caminhos prósperos, tem muita prosperidade nesse mês de agosto. Então, tem novos caminhos prósperos, novas oportunidades também envolvendo o campo financeiro. Então, a prosperidade ela tá reinando nesse mês de agosto, né? E que assim seja. E já a sacerdotisa, ela vai falar diretamente no meu campo profissional. A sacerdotisa, ela é a bruxona do tarô. Ela é mística, ela é conectada, ela é misteriosa e ela é ligada na intuição. Então, a intuição ela é a melhor amiga e a melhor conselheira da sacerdotisa. E essa é aquela carta que fala para você, olha, acredita na sua intuição. Se a sua intuição está falando que aquela pessoa não presta e tá, ó, cuidado com aquela pessoa, não desabafa demais, essa carta aqui ela fala, olha, confia na sua intuição. Vale também pro lado amoroso. Se a minha intuição tá tendendo para um lado X, essa carta fala para mim, confia na sua intuição porque ela tá certa. Então, o conselho dessa carta para mim é ouvir mais, falar menos, guardar para mim os meus segredos. E quando eu falo segredos eu tô com um plano de investir em determinada coisa. Calma, guarda para mim, não explana. Não vou chegar no meu trabalho e contar para as pessoas que eu tô pretendendo fazer determinado curso, que eu tô pretendendo fazer determinada coisa, viajar, fazer uma compra. Então essa é uma carta que fala, olha, boca fechada não entra mosquito. Mas ao mesmo tempo essa carta também fala, olha, não engole sapos, tá? Guarda para você, mas não engole sapos também não. Só não saia contando os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos para as pessoas. Esse é o momento de você ficar mais introspectivo, guardar mais as informações. Ela é uma carta muito atenta, tá? Muito observadora. Então é aquela carta que fala, olha, fica na sua. Fica na sua esse mês, observa bastante ao seu redor, deixa a sua intuição ativa, falando para você, né, quem são os que você pode confiar, quem são os que você deve se afastar. E aí é um plus, que eu vejo o tarô pra mim e depois eu começo. Caiu uma carta da sacerdotisa, eu já vou acender uma vela pra afastar de mim todos aqueles que me querem o mal. E aí eu vou vendo no decorrer do mês quem é que vai se afastando naturalmente, quais são as máscaras que vão caindo. Eu vi que tem muita prosperidade pra mim nesse mês aqui de agosto, né? Temos cartas aqui que falam de prosperidade. Então, eu vou fazer os meus trabalhinhos com canela, com louro, vou pôr uma perita, que é uma pedra que atrai prosperidade, dinheiro. Eu tenho um combo que eu faço todo dia 1 de cada mês, que eu queimo canela, sopro canela, ponho perita, queimo louro. E como eu tô vendo que é um mês muito bom, aí eu faço um ritual exclusivo só para isso na abertura do mês. Então, tô vendo que a área financeira é boa. Já vamos reservar aqui o dia 1 para fazer um trabalho bacana. Tô vendo que tem essa sacerdotisa aqui. Vale a pena eu queimar uma vela e pedir para afastar de mim quem não são os meus amigos de verdade e ver o que vai acontecendo no decorrer dos meses. Aqui, olha, comprar umas flores, umas rosas brancas, né? Que a rosa branca, ela é aquela flor que ajuda a fazer o desapego. Quando alguém falece, a gente leva flores brancas, né? Ela ajuda você a entender o luto. E o luto que eu falo é aceitar que eu preciso abrir mão disso aqui, porque senão vai me causar mal a longo prazo e não é o que eu quero, é uma luta perdida. Então é trabalhar a aceitação,
E aqui eu vou queimar uma rosa branca, talvez eu ponha uma lavanda para me deixar mais calmo, ou até uma camomila mesmo. E na parte amorosa, eu vou continuar fazendo o que eu faço, que é sempre, eu montei um altar. Eu tinha um altar aqui, e agora eu montei um altar exclusivo para Afrodite. E é lá que eu queimo os meus pedidos, queimo os meus desejos, é lá que eu compro mimos para ela, que toda sexta-feira eu faço uma coisa ou outra, e é continuando nessa área. E é isso que eu faço, sabe? E é isso que eu faço para mim. Eu tiro cartas e depois eu vou vendo aonde eu tenho que melhorar, o que eu tenho que eliminar, o que deve ser feito aqui, quais são os rituais que eu vou fazer. Aproveito para olhar no aplicativo quais são as fases lunares, para mim saber qual é o momento ideal para aplicar para o amor, para aplicar na vida financeira, um banimento. Então hoje eu estou compartilhando com vocês como que funciona, como que eu jogo para mim mesmo, e essas são as expectativas para o mês de agosto. Eu sei que não é o tipo de vídeo que eu faço com frequência aqui no canal, talvez tenha até algum estranhamento, mas quis fazer, senti, fiz, e aí eu volto ainda essa semana com um Wesley Responde. É isso. Boa semana para todo mundo, boa segunda-feira. Pra já, é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui.